Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? O nosso Chega Mais Perto de hoje tem uma mensagem que está baseada em João capítulo 5, versos 28 e 29. Vamos falar hoje sobre as duas ressurreições, as duas grandes ressurreições. Por isso, pegue a sua Bíblia, por favor, abra o seu coração, concentre-se aqui e vamos meditar nesse tema que é tão precioso e tão necessário para o nosso preparo para a vida eterna. Vamos lá. João 5, 28 e 29 está escrito: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo ou da condenação. Veja que esse texto por si só é muito esclarecedor. Eu chamo a sua atenção para o verso 28 mais uma vez. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora, atenção, em que todos os que se acham aonde? Nos túmulos, ouvirão sua voz e sairão. Veja que essa frase é muito esclarecedora e é muito importante para essa temática que estamos tratando no mês de novembro. Diz assim: vai chegar a hora em que todos os que se acham nos túmulos. Esse texto deixa mais claro ainda que a pessoa, quando morre, não vai para o céu, não vai para o inferno, não vai para o purgatório, não vai para o mundo dos espíritos, não vai para o seio de Abraão, não vai para nenhum desses lugares, vai para o túmulo, para a sepultura. Por isso que o texto fala assim: vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos. Claro, se a pessoa estivesse em outro lugar, diria: vem a hora em que todos que se acham no purgatório, no inferno, no céu, em outro lugar. Mas não, a Bíblia diz: todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Interessante, aí fala assim: um grupo vai sair para a ressurreição da vida e outro grupo para a ressurreição da condenação. Essas duas grandes ressurreições acontecerão por ocasião da volta de Cristo e também depois do milênio. Vamos analisar. Na volta de Cristo haverá a ressurreição dos justos, dos que morreram em Cristo, dos que foram fiéis, dos que andaram com Jesus. Esses ressuscitarão na volta de Cristo. Quer ver? Vamos abrir a Bíblia comigo na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, vamos para o capítulo de número 4. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Diz assim: Porquanto mesmo o Senhor, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Perceba que aqui fala da ressurreição dos que morreram em Cristo, que se dará por ocasião da volta de Jesus. Está claro? Então, a primeira grande ressurreição ocorrerá na volta de Cristo, e esta ressurreição será daqueles que morreram em Cristo Jesus. E agora vem uma outra pergunta: e como vai ser a ressurreição deles? Os que morreram salvos ressuscitarão de que maneira? Por exemplo, uma pessoa morreu sem um braço, mas ela morreu firme na fé. Ela ressuscita sem o braço ou com o braço? A pessoa morreu, por exemplo, usando óculos. Ela ressuscita necessitando de óculos ou já com a visão perfeita? Como vai ser a ressurreição daqueles que morreram em Cristo? Vamos ver o que diz a Bíblia. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 52 e 53. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versos 52 e 53. Diz assim a palavra de Deus: No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os vivos, seremos transformados. 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que este corpo mortal se revista da imortalidade. Então esse texto deixa bem claro que os que morreram em Cristo ressuscitarão perfeitos, incorruptíveis, transformados. Ou seja, a pessoa morreu já velhinha, com bastante rugas, ou com cabelos brancos, ou morreu com algum outro problema de saúde, um câncer, um diabetes, um problema no coração, um problema na perna, nas costas, na coluna. Ou seja, a pessoa que morreu em Cristo, quando ressuscitar,
ressuscitará perfeita, 100% perfeita. Isso é maravilhoso, não é? Maravilhoso. E aí você para e pergunta assim, escuta, quer dizer que se eu morri com uma doença, eu vou ressuscitar sem a doença? Exatamente, sem a doença. Vai ressuscitar perfeita, perfeito. E como vai ser o meu corpo? Vai ser uma outra pessoa ou será eu mesmo? Será você mesmo, você mesma, só que você perfeita, você perfeito, como era Adão antes do pecado e também como foi o corpo de Cristo depois da ressurreição. Quer ver só? Eu vou te mostrar aqui o que está escrito em Filipenses, no capítulo 3, versículo 20 e versículo 21. Anota esse texto e presta atenção na leitura. Vamos lá. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Uau! Emocionante, tremendo, é ou não é? Veja que o nosso corpo na ressurreição será o nosso corpo mesmo, só que perfeitos. Seremos perfeitos, como Jesus ressuscitou. Você lembra que lá em Lucas, capítulo 24, narra o episódio de que quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para um, apareceu para outro e finalmente apareceu no cenáculo para os discípulos. E Tomé duvidava, lembra? Aí Jesus falou assim, Tomé, coloca a sua mão aqui em mim, me apalpe e veja que eu tenho carne e osso e o espírito não tem. Então eu não sou um espírito, sou eu mesmo. Jesus ressuscitado, carne e osso, só que glorificado, é claro. Percebeu? Então, na ressurreição, nós vamos ter um corpo real, o nosso próprio corpo, só que perfeitos seremos. Seremos perfeitos, porque o pecado não vai existir mais e porque o mal não vai existir mais. Amém? Posso ouvir um amém? Diz amém aí bem alto. Louvado seja o nome do Senhor. E nós teremos a estatura de Adão e Eva. A estatura de Adão e Eva, exatamente isso. Seremos completamente restaurados. Aí vem a pergunta, e a ressurreição dos ímpios? Quando que vai acontecer a ressurreição dos ímpios? Vejamos o que diz Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Olha só, Apocalipse 20, verso 5. Diz assim, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Portanto, o restante dos mortos, os ímpios, continuarão mortos por mais 1000 anos. Depois dos 1000 anos, depois do milênio, os ímpios irão ressuscitar, só que do jeito que eles morreram. Eles não serão transformados. Por quê? Porque a ressurreição dos ímpios é para receber a condenação eterna, o juízo final, a sentença final, a última fase do juízo. Por isso, os ímpios ressuscitarão depois de 1000 anos, não para terem outra chance, não para receberem uma nova oportunidade, também não. Ressuscitarão para o acerto de contas, para a condenação final. Aí depois eles serão queimados com fogo e enxofre e destruídos para sempre. Deu para você entender? Então estas são as duas grandes ressurreições. Lembrando que as duas grandes ressurreições, elas se darão no início e no final do milênio, que envolve dois grandes acontecimentos. No início, a volta de Cristo e depois do milênio, a descida da Cidade Santa, a Nova Jerusalém. Agora veja, quando os ímpios forem destruídos, tem uma frase aqui na Bíblia que chama muito a nossa atenção e é com ela que eu quero finalizar o estudo de hoje. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 25 e a gente vai ler dois versos. Um verso falando dos salvos e um verso falando dos perdidos. Mateus 25, verso 34. Ouça. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Agora veja o 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Ou seja, depois do milênio, Jesus vai dar as boas-vindas aos salvos e vai dar a sentença final para os ímpios que já estão perdidos. Então, para os ímpios ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. E assim, todo o mal será destruído, o inimigo será destruído e todo o mal será arrancado pela raiz.
E esse mesmo fogo será usado por Deus para purificar a terra, e Deus vai nos dar um novo céu e uma nova terra, onde viveremos com Ele para sempre, para sempre, para sempre, felizes, totalmente felizes. Não haverá mais pecado, não haverá mais Satanás, não haverá mais impiedade, não haverá mais doença, não haverá mais hospitais, nem pronto-socorros, não haverá mais remédios, nem farmácia, não haverá mais dor, nem insônia, nem depressão, nem vírus, nem pandemia, nem síndrome de pânico, não haverá mais mal nenhum, pecado nenhum. Seremos perfeitos e viveremos com Jesus para sempre. Amém? Por isso, prepare-se. Prepare-se agora, enquanto você está vivo. Estude a Bíblia, entregue a sua vida a Jesus, tome uma decisão agora, porque amanhã poderá ser tarde demais. Hoje, Jesus está chamando você para tomar uma decisão de entregar sua vida completamente a Ele. Se você aceita, se você quer entregar sua vida a Ele, confirmar a sua entrega já feita antes, confirmar que você ama Jesus, que você quer obedecer os seus mandamentos, que você quer começar uma vida nova, se você quer dizer isso, levante a sua mão e feche os seus olhos e fique com a mão levantada, que eu vou fazer uma oração. Grande Deus, obrigado por esta mensagem e por esta decisão. Nas tuas mãos eu entrego esta pessoa que levanta a mão junto com a minha, que a tua graça esteja sobre ela e que quando Jesus voltar, esta pessoa esteja preparada para a vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Amém. Se você gostou do vídeo, então curta o vídeo, dê o seu like. Por favor, inscreva-se em nosso canal, faça o seu comentário aqui e também envie esse vídeo para os seus amigos, tá bom? E não esqueça de procurar uma igreja adventista do sétimo dia mais perto da sua casa. Forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.